Hoje nós vamos falar sobre a Idade Média. A Idade Média é o período da história que vai do século V ao século XV depois de Cristo. Os historiadores a subdividiram em dois momentos. Primeiro momento, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X depois de Cristo, e o segundo momento, a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV depois de Cristo. Pois bem, como melhor caracterizar esse longo período da história ocidental? A melhor forma que encontramos foi a partir de um modelo que se desenvolve desde o seu início e tem a crise já no início da Idade Moderna, que é um modelo que nós damos o nome de feudalismo. O feudalismo, ele se desenvolve, ele começa a surgir já com a desintegração do Império Romano. Na fase final do Império Romano, ele perde cada vez mais as suas características mais citatinas e vai evoluindo para uma forma mais ruralizada. A esse processo nós damos o nome de ruralização. Durante esse momento, nós temos aí um esvaziamento das cidades e um crescimento demográfico e também das atividades econômicas e também políticas na área rural. E é justamente a partir desse processo da ruralização que o feudalismo começará a se formar. O feudalismo, ele pode ser caracterizado como um sistema político, econômico, social e cultural que tem no feudo a sua melhor localização. Ou seja, o feudo, ele é a parte central do feudalismo. O feudo ele é uma propriedade fundiária. Durante a Alta Idade Média, quando o feudalismo está se formando, aqueles que detêm o feudo, eles deterão também grande parte do poder político e do poder econômico predominante durante a Idade Média. A esses detentores do feudo, nós damos o nome de senhores feudais. E aqueles que não detêm terras? Aqueles que não detêm terras são justamente os servos, que trabalharão nas terras dos senhores feudais em troca de defesa, de moradia e também para obter o seu próprio sustento. Entre os séculos V e o século X depois de Cristo, nesse momento que nós conhecemos como Alta Idade Média, o feudalismo ele se consolida. E na sua consolidação se consolidam, obviamente, também as relações políticas e as relações econômicas que serão predominantes durante o período. Economicamente, nós temos aí uma base essencialmente agrícola, e também de subsistência. Esse primeiro momento da Idade Média é um momento em que as atividades comerciais são muito pequenas, é um momento em que as atividades comerciais elas são muito pouco perceptíveis e a economia basicamente vive em torno da subsistência. As relações políticas elas vão se dar entre os senhores feudais, que são aqueles que detêm o poder político nesse momento, e também envolvendo uma instância política que vai ser a principal durante toda a Idade Média. A essa instância nós daríamos o nome de Igreja Católica. A Igreja Católica ela é o principal organismo político e também cultural e intelectual da Idade Média e ela ganha muita força justamente no período final da Idade Clássica com a cristianização do Império Romano e se constitui como a principal entidade econômica, política e cultural do feudalismo. Durante a Idade Média, é essa entidade religiosa que vai acumular aí também uma função cultural e política de muita força. Pois bem, entre os séculos V e o século X depois de Cristo, nós temos a consolidação do feudalismo, a afirmação da Igreja Católica como a principal expressão cultural, política, econômica e também cultural da Idade Média. E nós vamos ter também a formação de uma série de práticas sociais que vão ser desenvolvidas entre os detentores do poder político e econômico e entre esses indivíduos e o coletivo dos servos. A primeira relação aqui que eu coloquei, que é a relação entre os senhores feudais, aqueles que detêm o poder político, são conhecidas como laços de suzerania vassalagem. Ora, o que viriam a ser esses nomes? Como eu disse anteriormente, a partícula central do feudalismo é o feudo, a propriedade fundiária. Aqueles indivíduos que possuem terras, que possuem propriedades fundiárias e que por relações familiares ou políticas cedem partes dos seus territórios ou territórios conquistados para outros indivíduos, recebem o nome de suzerano. Aqueles que recebem terras, aqueles que ganham ou conquistam essas terras, recebem o nome de vassalo. O vassalo ele é preso ao suzerano por uma série de obrigações que são
obrigações que envolvem o respeito, a ajuda em momentos de maior dificuldade, seja em guerras, em crises econômicas ou ainda produtivas, e também deve fidelidade ao suzerano. O suzerano, normalmente, ele conseguia ter ao seu redor uma série de vassalos, e esses vassalos, por essa lógica dos laços de vassalagem, conferiam a eles uma enorme posição no status social e político da Idade Média e, claro, do próprio feudalismo. As relações que se colocam entre os senhores feudais e os servos recebem o nome de laços de servidão. Como eu disse agora há pouco, os servos, eles não detêm terras, não detêm propriedades fundiárias e se especializaram no trabalho nas terras do senhor feudal. Esse trabalho é, ao mesmo tempo, nas terras para a produção que será destinada ao senhor feudal como forma de pagamento de impostos e também em terras arrendadas que servem para a sua subsistência. Além disso, nós temos aí uma série de impostos que são cobrados como forma também desses servos permanecerem aí vinculados à terra e também ao senhor feudal. Entre, então, esse período que se estende da crise final do Império Romano e o século X, formam-se essas relações sociais, essas relações políticas e essas relações econômicas.